Uma das propriedades mais complexas de materiais plásticos. Que tal conhecer como são avaliadas as propriedades de resistência ao impacto dos polímeros? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de como são feitas as avaliações da resistência ao impacto em materiais plásticos. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Alguns recados muito importantes antes da gente entrar no nosso conteúdo. Se você chegou aqui no canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já aproveita, deixa a sua curtida e o seu comentário para que esse vídeo ganhe relevância e possa ser entregue para um número cada vez maior de pessoas. E falando nisso, já faz a sua parte e compartilha esse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de polímeros, nos seus grupos de discussão técnica, redes sociais, enfim, em todo lugar, para que a gente atinja, então, um número cada vez maior de interessados no mundo dos plásticos. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouquinho mais da minha vida pessoal. O endereço está aparecendo aqui embaixo. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no meu canal, ou quer patrocinar o canal em algum vídeo específico, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição aqui do vídeo, que a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para a sua empresa. Eu aguardo o seu contato. Agora sim, vamos entrar no nosso conteúdo. Como sempre, tem um PDF que você pode baixar. O link está na descrição desse vídeo e a apresentação está aí na tela agora para você. Vamos falar então a respeito do teste de impacto em materiais plásticos, como ele funciona e algumas características de resistência ao impacto e como os materiais respondem aos esforços de impacto nas peças do nosso dia a dia. Bom, os esforços de impacto são um tipo de esforço dos mais complexos que existem, não apenas para materiais plásticos, mas para praticamente todos os materiais. Eles são caracterizados por serem esforços abruptos. Então, o que caracteriza um esforço ser um esforço de impacto é o tempo de aplicação da força. Tá? Então, normalmente, uma força, uma carga mecânica, uma energia é transferida para o material em um curto espaço de tempo. Normalmente, em menos de um segundo, a gente transfere uma quantidade de energia, uma força para o material com uma intensidade relativamente alta. Mas o que importa não é nem a intensidade, e sim o tempo de duração dessa aplicação de força. Isso caracteriza, então, um esforço de impacto. A intensidade é variável, então a gente pode ter um impacto com uma força um pouco maior, um pouco menor, e o que manda, então, é o tempo de aplicação dessa força. E como eu estava falando, é um esforço extremamente complexo para se avaliar. Tem muitas variáveis que influenciam a resposta de uma peça, de um material, a um esforço de impacto. Como, por exemplo, a própria intensidade da força, uma força maior ou uma força menor, ela tem uma resposta, gera uma resposta diferente no material. O ângulo de aplicação dessa força, então a mesma força, o mesmo esforço de impacto aplicado num determinado ângulo e em um outro determinado ângulo, tem uma resposta, ou pode ter uma resposta diferente desse mesmo material, dessa mesma peça. O desenho da peça influencia bastante, então o espessuramento, se existem elementos de reforço, se existem cantos vivos, que são pontos de concentração de tensão, isso com certeza vai mudar a resposta da peça frente a esforços de impacto. A temperatura, obviamente, tem uma influência bastante grande, que muda o comportamento do material, muda como o material absorve energia e então responde a esses esforços de impacto, e o próprio material, a própria composição molecular do material influencia a resposta que vai ser dada ao mesmo esforço de impacto. Tá? Então, você percebe que são muitas variáveis que caracterizam o esforço de impacto. Ele é tão complexo que mesmo quando a gente vai fazer alguma simulação computacional para avaliar se o desenho da peça está adequado ao material, se ela vai resistir aos esforços mecânicos aplicados nessa peça,
Se existe algum esforço de impacto, é uma análise especial, é uma análise que precisa de uma modelagem toda diferente, toda específica, com um modelo muito mais detalhado e ainda assim ela pode gerar uma incerteza bastante grande, dada a grande complexidade que envolve um esforço de impacto. E por esse motivo, é muito difícil da gente comparar, da gente avaliar um material com relação às propriedades de impacto. E assim, há muito tempo atrás, os estudiosos dos materiais, e particularmente os estudiosos dos metais, começaram a pensar em métodos para poder realizar ensaios padronizados dos materiais, de forma que a gente possa comparar materiais diferentes com relação às propriedades de impacto. E aí então nasceram os ensaios padronizados. E agora eu vou contar uma breve historinha de como eles nasceram. Lá no início do século XX, os testes começaram a ser desenvolvidos. Os engenheiros começaram a pensar em como a gente poderia comparar materiais diferentes com relação às propriedades de impacto. Então, um engenheiro chamado S.B. Russell e um outro engenheiro chamado G. Charpy desenvolveram um ensaio baseado em um pêndulo que atingia um corpo de prova e media a energia absorvida durante esse impacto no material. Esse teste ficou conhecido com o nome do segundo engenheiro que trabalhou nesse processo aqui, que é o Charpy, se tornou o teste de impacto Charpy. E da mesma forma, alguns anos depois, um outro engenheiro chamado E.G. Izod desenvolveu um outro teste bastante similar que usava o mesmo princípio de pêndulo que transferia a energia de uma massa em queda para um corpo de prova, e esse ensaio passou a ser conhecido como impacto Izod. E esses são os dois tipos de ensaio de impactos mais utilizados em materiais, tanto em metais e principalmente em materiais plásticos. Existem outros testes padronizados também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente vai se focar nesses dois testes que são os mais comuns e que você vai encontrar em praticamente todas as fichas técnicas de material. A ideia desses testes é possibilitar a comparação entre diferentes materiais. Então, o único objetivo desses testes é eu ter um material, pegar um outro material e poder comparar com a mesma base de dados, aplicando o mesmo tipo de esforço, aplicando as mesmas condições, e aí eu posso comparar como um material responde e como outro material responde. Eles utilizam então o conceito de tensão residual de fratura, ou seja, a partir do momento que uma massa presa na ponta de um pêndulo cai e atinge o material com uma determinada energia que a gente pode calcular em função da massa desse martelo que a gente chama, desse pêndulo, a gente consegue calcular quanta energia foi transmitida para o material e, através de uma medição que eu vou mostrar daqui a pouco para você, eu consigo saber então quanto de energia o material absorveu e quanto de energia foi necessária para romper esse material, tá certo? Então, é um teste padronizado que usa aí para comparar materiais. E o que é importante é o seguinte: esses testes são basicamente comparativos. Eu consigo comparar materiais diferentes e saber, naquelas condições, qual que é o material que resiste a uma energia de impacto maior ou menor, enfim, qual que é o comportamento do material para aquela condição. Mas a gente não consegue, dada a complexidade de esforços de impacto, utilizar esses dados, o valor de resistência ao impacto de um material, eu não consigo utilizar para projetar uma peça. Eu só consigo ter uma ideia se o material é mais ou menos resistente. Mas esse valor não tem um significado em si mesmo para quando eu vou dimensionar uma peça ou quando eu vou fazer um ensaio, uma simulação computacional na peça propriamente dita, porque a gente já viu que são tantas variáveis que influenciam a resposta do material que em uma geometria diferente e uma forma de impacto diferente, com uma energia diferente, aqueles resultados já não são significativos, tá certo? Então é uma ideia para a gente comparar materiais e não para a gente utilizar esses valores em projetos de peças. Isso é muito importante. Bom, quais são os testes padronizados? Eu falei para você que os testes foram baseados em um equipamento que gera
a queda de uma massa presa a um pêndulo que a gente vai chamar de martelo. E a gente consegue calcular a energia dessa massa em movimento e como ela transfere essa energia para o material plástico. O equipamento é mais ou menos esse esquema que eu estou te mostrando aqui, tá? A gente tem então um pêndulo com uma massa na ponta, que é o martelo que a gente chama, tá? Ele vai ser colocado então em uma determinada altura e vai ser liberado para cair livremente e acertar o corpo de prova que está aqui embaixo, transferindo uma energia de impacto. Em pouco tempo, pouquíssimo tempo, esse martelo em queda vai transferir uma energia bastante alta para esse corpo de prova. Esse corpo de prova, ao se quebrar ou não, absorvendo a energia que está sendo transmitida para ele, essa energia absorvida vai roubar a energia que faria com que esse martelo chegasse na mesma altura que ele foi solto aqui em cima. E a gente consegue, em uma escala, ler quanto dessa energia foi transferida para o material, quanto que o material absorve de energia de impacto. E aí a gente consegue fazer uma continha, e eu vou mostrar para você que dependendo da norma que a gente segue, a gente pega essa energia e calcula em função da espessura do material, em função da área transversal do corpo de prova, e a gente tem então o valor que é reportado como resistência ao impacto dos materiais, tá? Aqui eu tenho uma imagem dos diferentes tipos de martelos que são utilizados, dependendo do tipo de ensaio que vai ser realizado. Então esses dois primeiros aqui são para os ensaios do tipo ISOD, e esses três outros aqui são para os ensaios do tipo Sharpie, que a gente vai ver daqui a pouco. E você percebe que são martelos de tamanhos diferentes, porque obviamente existem materiais que absorvem bastante energia, e a gente precisa então de uma massa bastante grande para poder romper esse material e conseguir gerar um dado que seja analisável, e obviamente materiais que são mais frágeis. Então a gente tem a possibilidade de variar o tamanho desse pêndulo para ter níveis de energia diferentes, e aí as normas determinam como a gente calcula a resistência ao impacto do material, e tem também os critérios para você poder selecionar qual martelo vai ser mais adequado para cada material. Tem uma faixa de energia em que o material pode trabalhar. Tipicamente, um martelo pode ser utilizado se naquele corpo de prova, naquele material, ele trabalhar entre 10% e 80% da energia máxima que esse martelo gera no momento do impacto, tá certo? Mas a norma que eu vou mostrar para você, ela traz todo um roteiro para você poder selecionar o martelo mais indicado para a sua aplicação. Bom, como é que é o impacto Sharpie? Eles são muito semelhantes e utilizam o mesmo equipamento. A única coisa que muda é o martelo, porque no impacto Sharpie a gente usa um corpo de prova posicionado na horizontal e apoiado em 3 pontos, em 2 pontos que vão fixar o corpo de prova e no ponto de impacto pelo martelo no centro desse corpo de prova. Ele pode ser entalhado ou não, e isso é o que caracteriza o impacto, ou o teste de impacto Sharpie. Então, corpo de prova posicionado na horizontal, o entalhe, se houver entalhe, esse entalhe serve para simular pontos de concentração de tensão numa peça real. Então a gente pode fazer um ensaio sem entalhes para ver a resistência ao impacto pura do material, e se houver elementos como cantos vivos ou algum tipo de elemento de design que seja um concentrador de tensão, a gente consegue avaliar como isso influencia a resistência do material também, tá? Então o entalhe, no caso do impacto Sharpie, ele fica na face oposta ao recebimento do impacto. Então o impacto está vindo desse lado e o entalhe fica do lado oposto, tá? Esse ensaio é regido pela ISO 179 ou pela STM-D 6110. Essas são as normas que determinam como a gente vai calcular a energia de impacto e reportar os valores, determinam também as dimensões dos corpos de prova, como a gente seleciona os martelos. Essas são as normas para impacto Sharpie em materiais plásticos. Então ela pode ser feita com ou sem entalhe, e as dimensões típicas do corpo de prova, baseados na ISO 179, são de 80 mm de comprimento e 10 por 10 mm nas arestas laterais, tá certo? Então esse daqui é o ensaio de impacto Sharpie. E o impacto ISOD, ele é bastante similar, é feito no mesmo equipamento, só que agora o corpo de prova fica na vertical
E se houver entalhe, o entalhe fica voltado na face que vai receber o impacto. Então, no Sharpie a gente tinha um impacto abrindo o entalhe. Aqui a gente tem um impacto ao contrário, né? O corpo de prova vai receber o impacto em uma face em balanço, em uma aresta em balanço, e o entalhe está voltado para o lado que recebe esse impacto. Então, as características aqui, um corpo de prova na vertical, o entalhe está na face que recebe o impacto, e as normas que regem o impacto ISOD são a ISO 180 ou a STM D256. Os corpos de prova típicos são de 80 por 10 por 4 milímetros, como baseados na norma ISO 180, mas existem algumas variações, dependendo do material, a gente pode utilizar corpos de prova diferentes também, e os corpos de prova da STM normalmente são um pouquinho diferentes da usada na ISO, tá? Bom, muito bem, esses são os testes. A gente basicamente então usa um pêndulo, impacta o material e calcula quanta energia ele recebe. Como é que a gente avalia os resultados desse teste de impacto? No impacto Sharpie, a gente vai basicamente reportar a energia absorvida numa unidade que é de kJ por metro quadrado. Então a gente vai pegar a energia absorvida que a gente lê no pêndulo, naquela escala do equipamento, e vai aplicar essa energia em razão da área transversal do corpo de prova que recebeu o impacto e, portanto, a gente reporta essa energia em função da área transversal do corpo de prova, o que dá uma unidade de kJ por metro quadrado. Tá? Já no impacto ISOD, o mais comum é a gente reportar energia, a energia que a gente lê, em função da espessura desse corpo de prova, e então a gente tem uma unidade de joule por metro. Tá? Esses são os valores reportados e que você vai encontrar em fichas técnicas. Então, embora exista alguma correlação entre esses ensaios, obviamente, quando o material é bom em ISOD, ele também vai ser bom, vai ter um valor alto em Sharpie, mas não há uma conversão direta, não há uma fórmula que você possa aplicar para poder transformar esses valores. São respostas totalmente diferentes e independentes, tá? Agora, existe a possibilidade do corpo de prova não romper, então o martelo bate e o corpo de prova não quebra. Normalmente mais comum quando a gente faz o ensaio sem entalhe. E aí você vai pegar a ficha técnica do material e vai ter escrito lá NB, de No Break, ou seja, não houve quebra do corpo de prova, então não há um valor específico para ser reportado. É por esse motivo, entre outros, que a gente não consegue usar os dados de resistência ao impacto desses testes para projetar peça. Como é que você vai projetar peça com uma informação NB? Não tem como fazer cálculo com isso. Tá? A única coisa que você tira daqui é que o material resiste muito bem aos esforços de impacto, com uma energia bastante grande. Talvez usando o maior martelo que você tem, você ainda não consegue quebrar o material. Tá certo? Muito bem. Então esses são os esforços que a gente aplica no material, os testes padronizados. Mas, assim como a gente tem o ensaio ISOD e o ensaio Sharpie, e a gente vai selecionar um ou outro, dependendo de como a gente quer avaliar aquele que seja mais próximo do esforço que vai acontecer na nossa peça, em função da face que vai receber o impacto, se o material está apoiado em 2 pontos ou não, se o material está em balanço, a gente vai usar o impacto ISOD. Então, a face que está voltada para o impacto que tem entalhe, dependendo de como a nossa peça vai receber esses esforços, isso vai determinar qual desses ensaios a gente vai utilizar. Mas, em muitas vezes, nem esses ensaios são suficientes para pelo menos nos dar uma ideia de como é o comportamento do material. Então existem outros testes que podem ser aplicados no material para a gente ter ainda uma noção de como é o comportamento do material. Um desses testes é o chamado drop test, muito comum em peças já prontas, onde a gente basicamente vai pegar a peça e, partindo de uma norma específica que rege ou a peça ou uma norma mais geral, a gente vai soltar essa peça de uma altura padronizada e deixar ela cair livremente e impactar com o solo para avaliar como é o comportamento do material. Então, normalmente, dependendo da norma que você está seguindo, dependendo do produto, tem inclusive um ângulo específico para ser liberado esse material, para ser liberado esse produto, ou um ângulo específico em que ele tem que atingir o solo, mas normalmente o que se especifica é a altura e o ângulo que a gente precisa
liberar esse material para avaliar como é o impacto quando ele atinge o solo. É um tipo de teste que pode ser realizado. Um outro teste que pode ser padronizado também é a queda de dardo, onde a gente tem uma massa metálica com um valor padronizado também, que é liberada de uma altura padronizada e atinge o material em queda livre, que a gente consegue avaliar então qual que é o comportamento, como é o modo de falha do material. E em alguns casos a gente consegue inclusive calcular valores de energia em função da massa e da altura que essa massa é liberada e conseguimos gerar um valor numérico para os dados de queda de dardo também. Tá? Ainda existem a possibilidade da gente fazer os testes de impacto que a gente viu aqui, impacto ISO, de impacto Chapuis, sob diferentes temperaturas, onde normalmente o equipamento vai estar dentro de uma câmera climatizada que a gente pode simular tanto altas quanto baixas temperaturas e ter uma ideia de como é o comportamento do material, de diferentes materiais também em função da temperatura. E também impacto sob tensão, que é uma conjugação de esforços. Então a gente vai, por exemplo, tracionar o material a uma tensão pré-determinada ou flexionar o material também a uma tensão ou deformação pré-determinada, e aí no corpo de prova pré-tensionado com esses esforços, a gente vai aplicar um segundo esforço de impacto para avaliar como muda a resposta do material em função desse pré-tensionamento. Então, esses são outros testes possíveis, mas que vão ficar para a gente detalhar em um outro vídeo. Me deixa um comentário aqui se você gostaria de ver um vídeo falando a respeito de algum desses outros testes. Então, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar. Deixa um comentário aqui no vídeo me contando a sua história ou me manda uma mensagem, um e-mail, dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo de aprendizagem que não está liberado aqui no YouTube e é exclusivo para os membros aqui do canal, faça como esse pessoal que está aqui do lado e clica no botãozinho Seja Membro que está aqui embaixo para conhecer as condições e quais são os benefícios de patrocinar o canal diretamente aqui pelo YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!